Quem está feliz por essas vidas, levanta a mão bem alta. Levanta mais alto um pouquinho, vai que dá. Aleluia. Irmãos, vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que foi. Vocês deu para perceber aí? Acho que deu para perceber um pouquinho. Mas o sorriso de cada um a sair das águas. Vocês perceberam isso também? Quem percebeu? Irmãos, vocês não têm noção a alegria no meu coração que estava de perceber isso. E foi cada um, e cada vez o sorriso foi aumentando. Aleluia. Então, se você ainda não é batizado e tem vontade de se batizar, irmãos, tome essa iniciativa. Tome e faça isso como renúncia, porque vocês vão ver coisas maravilhosas acontecendo na sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, e se fosse preciso, a gente nem precisaria, né? Na verdade, nós nem precisaríamos pregar, porque tudo que já foi feito, tudo que já foi falado, já foi dito, e você já foi ministrado no seu coração. Mas eu quero dizer rápido com vocês algumas coisas, e quero profetizar. Levanta a sua mão. E as crianças, obrigado, pastor Edson. As crianças podem ir para a salinha. Obrigado, pastor. Levante a sua mão e receba assim, Deus tem uma nova vida para você. Aleluia. Meus irmãos, o que é isso? Vocês escutaram a pastora Daiane, né? Pessoas que nasceriam de novo. Mas ninguém morreu aqui. Como que é isso, nascer de novo? Na verdade, sim, eles morreram para o mundo e nasceram para Deus. E entender o que é Deus, entender o que Deus faz em nossa vida, é magnífico. Eu olho para o sorriso da minha filha, do meu filho, eu vejo Deus. Eu olho para a minha casa, para a minha família, eu vejo Deus. Eu olho para o meu trabalho, eu vejo Deus. Eu olho para vocês, eu vejo Deus. Eu olho para os irmãos aqui, eu vejo Deus. Então eu vejo Deus a todo tempo. Só que eu vim aqui para dizer para você hoje que existem algumas coisas que quando eu me torno uma nova criatura, eu começo a evoluir com Deus. E você precisa entender isso. E além de entender, você precisa começar a tomar posse. Você precisa trazer isso como uma absoluta verdade para a sua vida, meus irmãos. Deus quer uma nova estação de fé para cada um de vocês. Deus quer uma nova estação de fé na sua casa, na sua família, em tudo que você faz. E eu digo para vocês, eu vou dar spoiler já do final da ministração. Quem quer spoiler do final do filme? Eu sei que vocês não gostam, né? Mas eu vou dar spoiler do final da ministração. Aquele que é nova criatura com Cristo vive uma vida linda demais. Uhul! Linda demais. Repita assim: é lindo demais. É lindo demais. Aleluia. Irmãos, Marquinho, por gentileza, Efésios 2:8. Nós vamos falar sobre algumas coisas de quem vive uma nova vida com Cristo. A primeira coisa, são pessoas que vivem em graça. O que é isso? Efésios 2:8 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Meus queridos, vamos falar sobre graça? Quando eu vivo uma nova criatura, quando eu estou e me torno uma nova criatura, eu vivo uma nova criatura em Cristo Jesus, e eu começo a viver pela graça de Deus. E quando eu vivo pela graça de Deus, eu entendo que a graça, irmãos, é o único motivo de nós não sermos consumidos, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós erramos, mas a graça do Pai sobre a sua vida não permite que você seja consumido. Você começa a viver em graça. A graça também, irmãos, ela mostra na vida de vocês uma fé e uma crença incondicional do que é Deus. Quando eu entendo a graça de Deus, eu começo a viver Cristo, eu começo a viver Deus, eu começo a viver a Trindade incondicionalmente e de uma forma integral. E quando eu vivo de uma forma integral, todos os meus caminhos, tudo que eu faço está ligado em Deus. E quando eu vivo ligado em Deus, Ele começa a fazer o extraordinário na minha vida. Ele começa a fazer coisas novas, Ele começa a fazer coisas diferentes. Ele começa, como eu falei no início, irmãos,
Ele começa a fazer coisas perfeitas. Eu vou voltar a falar sobre isso. O bom, o que é o bom? É quando a minha casa prospera, quando a minha família prospera, quando a minha empresa prospera. É bom para mim, e não tem nenhum problema com isso. É bom para minha família, é bom para minha casa. O que é agradável? É quando esse bom começa a transformar todas as pessoas que estão ao meu redor, e aí começa a ficar agradável, começa a ficar gostoso. Quem vive assim? Amém? Aleluia. Fica agradável, é gostoso viver, né? A gente está curtindo o que a gente está passando aqui. Agora, quando a vontade do Senhor começa a ficar perfeita sobre nossas vidas, irmãos, vocês não têm noção do que é isso. Aí é quando eu abro mão, eu renuncio de tudo que eu acho que é certo, de tudo que eu acho que é bom para a minha vida, e Deus começa a fazer a única vontade agradável e perfeita para mim. A graça, irmãos, ela nos dá a certeza de dias melhores. A graça, ela nos dá a certeza de comunhão, nos dá a certeza de alegria. A graça nos dá uma certeza de olhar para um futuro, profetizar esse futuro e saber que Deus está lá esperando a gente. Vocês têm noção disso? E acho que um dos maiores escândalos da graça, irmãos, o maior escândalo da graça é quando Deus envia o seu Filho único para morrer por mim e para morrer por você. Fala assim: meu Deus, obrigado. Vocês que são pais, imagine enviar um filho em favor de outra pessoa, e Ele fez isso por toda a humanidade. Irmãos, isso é demais, isso é extraordinário. E a pessoa que vive, e a pessoa que é uma nova criatura, ela começa a viver em Jesus. Irmãos, viver em Jesus é ser obediente. Durante a classe de integração foram 11 lições, e cada lição os irmãos foram aprendendo o que é viver uma vida com Cristo, quais são os deveres, quais são os princípios que eu preciso cumprir. Então eu começo a ser obediente, eu começo a ser temente a Deus. Então não é tudo que é certo, não é tudo que eu tenho que fazer, não são todas as situações, não é em todo lugar que eu devo estar. Eu começo a ser temente a Deus, e eu entendo que eu, sendo temente a Deus, Ele começa a fazer coisas pela minha vida, e não por uma moeda de troca, mas sim porque eu acredito que Ele é suficiente na minha vida e na minha casa. Quando eu começo a entender que Ele é suficiente, eu vivo 100% em Cristo. Eu vivo em Cristo, eu começo a largar o pecado, irmãos. Irmãos, nós temos que abominar o pecado e fugir do pecado dia após dia. É o pecado que nos afasta de Deus, é o pecado que abre brechas, é o pecado que permite que o inimigo sente e faça o que ele quiser na sua vida. Mas quando você joga esse pecado para longe, os anjos do Senhor, eles te protegem. E não tem, irmãos, não tem principado e potestade que possa contra você. Então, se você tem a certeza de que você vive uma vida em Cristo, você tem que andar de vitória e de glória em glória. Você tem que andar entendendo que a vontade do Senhor é boa, é agradável e ela é perfeita. Quem vive Jesus, irmãos, vive milagres. Vive milagres. Deixa eu dar um alerta para vocês. Se nos últimos 6 meses, meus queridos, se no último ano não aconteceu nenhum milagre na sua vida, você precisa mudar hoje alguma coisa para viver uma nova estação. Porque quem vive em Cristo vive milagres dia após dia. Dia após dia. Quem aqui já no final do mês achou esse mês não vai dar financeiramente, e aparece uma situação, aparece um bico, aparece alguma coisa e dá? Quem aqui estava com uma doença, estava com algo incomodando, e você ora para Deus e Deus cura? Irmãos, isso é milagre. Isso é milagre. O problema é que às vezes a gente olha o milagre apenas como aquele grande milagre, né? Quando um cego volta a enxergar, quando um paralítico anda. Mas irmãos, nós vivemos milagres dia após dia. Irmãos, o milagre de você acordar, o milagre de você que pega a estrada todos os dias, de você ir e você voltar. Quem trabalha na estrada, quem trabalha na rua, irmãos, nós temos visto
Eu estava comentando com o pessoal que trabalha comigo essa semana quantos acidentes que estão acontecendo aqui nessa rodovia. Irmãos, você está de pé. Você está de pé. Em meio a toda a situação, em meio a tudo que está acontecendo, repita assim: eu estou de pé. Irmãos, presta atenção numa coisa. Deus, Ele quer honrar você, porque a sua honra aponta para Ele. Deus quer curar você, porque a sua cura aponta para Ele. Deus quer transformar a sua casa, a sua família, porque a sua família aponta para Ele. Deus quer prosperar você, porque a prosperidade que está em você aponta para Ele. Eu vivo em Jesus. Eu vivo em Jesus. Eu vivo como Ele sendo suficiente, como Ele sendo único, como Ele sendo aquele que é único e suficiente, como nós falamos aqui, único e suficiente Salvador. Irmãos, ninguém vem ao Pai a não ser por Cristo. Existe uma ordem, e nós estamos cumprindo essa ordem. Nós estamos vivendo princípios, e nós vamos comer e beber do bem-estar dessa terra. É promessa, meus irmãos. E uma outra coisa de quem vive uma nova vida, de quem vive uma vida com Cristo, uma nova vida nele, vive alicerçado nas promessas. Eu recebi e escutei uma história esses dias, e eu quero compartilhá-la com você. Essa história me tocou profundamente. Eu quero compartilhá-la com vocês. Prestem bem atenção, irmãos. Toca na mão de duas pessoas, fala assim, ó, presta atenção no pastor agora. Vai lá, duas pessoas. Aí, ó, presta atenção no pastor agora. Amém? Então, se passar um besouro, se passar alguma coisa, você não olha. Toda distração besoural, em nome de Jesus, cai por terra agora. Amém? Presta atenção, irmãos. Eu escutei essa história e eu vou reproduzir para vocês. Existia um homem chamado Charles Spurgeon, e ele foi orar por uma mulher. Essa mulher, irmãos, ela era uma mulher que tinha uma situação financeira muito precária, morava numa casa difícil, passava necessidade, passava miséria, e ele estava muito doente, irmãos, estava prestes a morrer, e por isso que o Charles foi orar por essa vida. E o Charles, quando chegou na casa dela, esse homem, quando chegou lá, ele viu a situação que essa mulher morava e perguntou: por que você mora assim? Por que você vive assim? E ela falou, e ela respondeu para ele: foi o que a vida me deu. Olha só, foi o que a vida me deu. E o Charles, quando ele entrou, ele viu um quadro na parede, e ele leu aquele quadro, e ele perguntou para ela: você sabe o que significa o que está escrito aqui? Ela falou assim: não, eu ganhei esse quadro, eu ganhei esse papel, na verdade, do meu patrão, e eu achei tão bonito, que eu mandei enquadrar, e está na minha parede até hoje, eu ganhei isso há muitos anos, e até então eu vivo assim, e essa doença foi me acometendo. Aí ele falou assim: moça, isso que está na parede é um testamento. O seu ex-patrão te deixou terra, te deixou casa, te deixou fortuna, e você não aproveitou nada. Ele fez oração, e essa mulher morreu. Irmãos, pobre não tem sorte, não é assim que as pessoas dizem? Você riu, né? Quando você ri, irmãos, presta atenção. A Bíblia, ela tem 33 mil versículos e 8 mil promessas, e a gente que está rindo aqui não entendeu nem 5 ainda. Olha, eu estou falando isso com temor no coração. 8 mil promessas que estão na sua mão, para você aproveitar, para você viver, para você prosperar. Mas você precisa fazer o que, pastor? Eu preciso olhar para esse testamento, irmãos. Eu preciso olhar, e a Bíblia tem o primeiro e o segundo, tem 2 ainda para você ler. Tem o antigo e tem o novo. E eu posso ler esse testamento, eu posso reler esse testamento, irmãos, e as coisas vão acontecer na minha vida. As coisas precisam acontecer na minha vida. Meus irmãos, é uma nova estação, é um novo tempo. Não dá para você entrar aqui e sair da mesma forma que você entrou. Você precisa decretar todos os dias, irmãos, todos os dias. Se você está passando por uma necessidade, quero saber quem está passando por uma necessidade, seja qual for, levante sua mão. Se você está passando por uma necessidade,
Em nome de Jesus, você precisa decretar: chega. Você precisa decretar: basta. Você precisa decretar e ter a certeza de que o Deus que é dono de tudo, o Criador dos céus e da terra, Ele olha por mim, Ele olha por você, e Ele faz todas as coisas. Todas as coisas. Meus irmãos, quando nós lemos aqui em Romanos, lá no início: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Meus irmãos, então eu preciso entender que é uma condição. Eu preciso entender que eu preciso não me amoldar ao que o mundo diz, não me acomodar com o que o mundo diz, e começar a viver o que Cristo diz, começar a viver o que é dito, começar a viver o que é pregado. Porque aí, irmãos, eu tenho 33 mil versículos e 8 mil promessas à minha disposição, para que eu as receba. Eu acho que você não recebeu ainda não, peraí, eu tenho 33 mil versículos e 8 mil promessas à minha disposição. Aleluia! Aplauda o Senhor. Não é possível que vocês não estão recebendo isso, não é possível que isso não está entrando no seu coração, não é possível, irmãos. Mas tem mais ainda, tem mais. Diga para o seu irmão, fala: tem mais. Diga: pô, tem mais. Tem mais. João 1, versículo 12 e 13 diz assim, não precisa abrir não, viu, Marquinhos? Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, nem pela vontade da carne, mas pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Meu irmão, você não é qualquer coisa. Não deixe que as pessoas te rotulem, não permita que as pessoas te rotulem e te digam: não, você não pode, você não vai vencer, você não vai ser, você não vai ter uma família. Irmão, se eu permitisse que a rotulação que aconteceu na minha vida, quando eu tinha 9, 10 anos, que eu não conseguia falar, e as pessoas diziam para mim que eu não seria nada, eu não estaria aqui pregando para vocês hoje. Se eu aceitasse aquela situação, eu não estaria aqui com vocês. Não permita, irmãos, que as pessoas digam para vocês o que vocês são. Sejam o que Cristo fala que vocês são. Em nome de Jesus, tomem isso como verdade nas suas vidas. Tomem isso como força e como renovo, para que você levante todos os dias, e levante mais um dia e fala: hoje é o dia da minha vitória, hoje é o dia da minha bênção. Aí no outro dia você levanta e fala: hoje é o dia da minha vitória. Irmãos, dá para viver todos os dias com Ele. Pastor, e quando vierem os dias ruins? Irmãos, quando os dias ruins vierem, entenda que Deus está preparando você para receber o extraordinário dEle. Quando o dia ruim vier sobre a sua vida, você peça para Deus e faça uma oração, e não peça para que Deus mude a situação. Fale: Deus, mostra para mim o que eu preciso aprender para entrar no próximo nível. Entenda isso, irmãos. Se você está passando por algo na sua vida, na sua casa, na sua família, peça para Deus sabedoria, peça para Deus unção, peça para Deus discernimento. Irmãos, peça ajuda do seu líder de célula, peça ajuda aqui dos pastores. Mas entenda, você não está sozinho. Você não está sozinho nessa caminhada. Irmãos, quero te dizer mais umas coisinhas só. Jesus nunca falou 3 coisas para você. Nunca. Jesus nunca falou que seria fácil. Jesus nunca falou que seria fácil. Tem algum versículo que fala que é fácil? Mas, irmãos, vocês podem ver, toda a caminhada de Jesus, ela foi de seguir, ela foi de prosperar, ela foi de vencer, ela foi de obstáculo. Se você pega as histórias, irmãos, de todos os homens que venceram, e você pega na Bíblia e você lê isso, todos eles passaram por situações. Meus queridos, entenda uma coisa:
existem reuniões que você não participa. Como assim, pastor? Vamos pegar a história de Jó? Olha só, Deus estava de boa no céu, estava lá tranquilão, pá, estou aqui tomando minha aguinha de coco. Aí chegam os anjos, e aí junto vem o diabo. Olha só, e Jó está de boa lá, irmãos, cuidando da terra dele, está prosperando. Jó não está nem sabendo, mas Jó era um cara íntegro, era um cara de coração bom, era um cara de coração puro, era um cara temente, era um cara que seguia os princípios de Deus. E ele estava lá fazendo o que ele tem que fazer, cumprindo o dia a dia dele, né? Se fosse um domingo estava no culto, se fosse a segunda-feira estava trabalhando. E aí o que aconteceu, irmãos? Estava tendo uma reunião no céu que Jó não sabia. Presta atenção, tem alguns encontros que estão acontecendo no céu que você não sabe, mas é pela sua vida, é para que transforme a sua casa. E aí ele estava lá, e daqui a pouco o diabo fala, aí Deus fala: ó meu filho Jó. E o diabo fala: mas também ele tem tudo. Ele tem tudo, é fácil. Olha só como a gente quebra o diabo rapidinho. Quem aqui não tinha um tostão no bolso e ainda assim adorou o Senhor? Levanta a mão. Amém. Está vendo como ele é o pai da mentira? Nós não precisamos ter nada para adorar o Senhor, nós apenas precisamos saber quem Ele é na nossa vida. É só isso que eu preciso. E aí acontece tudo o que acontece, e Jó perde tudo. E Jó não entende, irmãos. Mas depois ele ganha tudo em dobro. Então eu quero dizer para você o que? Não seria fácil. Jesus também nunca falou, irmãos, que seria rápido. Não é no seu tempo, não é no que você acredita, não é no que você determina. Irmãos, 40 anos no deserto, o povo de Israel gira e não chega. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos. E eu coloquei só 2 datas, mas quantas datas tem se você pegar os evangelhos todos de Cristo? Desafio temporal que existe entre o momento que você está e o momento de bênção, ele está ali, ele acontece. Agora você tem que entender que tudo isso só vai ser acelerado quando você começar a viver os princípios de Deus sobre a sua vida. Quando você começar a entender e absorver os princípios dele, irmãos, acelere a bênção. Vira para o seu irmão e fala assim: eu quero acelerar a minha bênção. Você quer? Então responda para ele: você quer ou não quer? Aleluia. Quero chamar o ministério aqui. Enquanto o ministério vai subindo, Jesus nunca falou que ia ser fácil, Jesus nunca falou que ia ser rápido, mas levanta sua mão. Jesus também nunca falou que você estaria sozinho. Você nunca está sozinho, meus irmãos. Apocalipse 2, 26, 28 diz assim: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro, e eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Irmãos, fique de pé em nome de Jesus. Eu tenho certeza que você veio aqui hoje para receber algo de Deus, amém? Em nome de Jesus, Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está pronto para mudar a sua vida, para mudar a sua história. Você está com a sua família aí? Grude nela. Grude. Aleluia. Irmãos, viver uma vida com Cristo é entender que Ele é suficiente. Viver uma vida em Deus é entender que só o que eu tenho com Ele, e só Ele na minha vida, é o que eu preciso. Eu quero dizer para você, irmãos, que você não precisa de subterfúgios, você não precisa de ninguém para se chegar ao Deus. O véu do tempo se rasgou de alto a baixo.
E quando esse véu do templo se rasga, irmãos, é como se fosse uma liberalidade aberta, um caminho para que as suas orações chegassem aos céus, e Ele que está nos céus ouve e responde, e te traz em graça, e te traz em glória. Mas você precisa acreditar nisso. Irmãos, em nome de Jesus, Deus derrama hoje uma nova estação sobre a sua casa. É um tempo novo, é um tempo de graça, é um tempo de comunhão. Irmãos, eu declaro um tempo de paz entre pais e filhos, um tempo de paz entre filhos e pais, irmãos, um tempo de saúde, um tempo de prosperidade, um tempo de conquista, irmãos, um tempo onde superabundará o amor de Deus sobre você, e principalmente, um tempo de honra, um tempo de honra. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Então declare: só tu és santo. Diga: só tu és santo. Só tu és santo, e não há outro. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Aleluia. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Queridos, se você tiver dúvida em algum momento da sua trajetória, da sua caminhada, se Deus existe, se Deus é por você, olhe para essa pessoa que está aí do seu lado. Você está vendo ela? Quando você olha para ela, você vê Deus na sua vida, você vê Deus na sua casa. Meu querido, não tem motivação maior do que olhar para quem está com você e olhar todos eles numa mesma fé, no mesmo caminho, e daqui a pouco todos nós vamos nos encontrar lá, nós vamos viver o melhor de Deus lá. Mas em nome de Jesus eu profetizo sobre você, que a partir de hoje, que a partir de agora, nós vamos viver uma nova estação em Cristo Jesus. Nós vamos viver o novo, nós vamos viver o extraordinário, nós vamos viver o diferente. E você precisa receber, você precisa bradar, você precisa dar glória a Deus, e você precisa agradecer a Ele, porque só Ele pode fazer coisas grandes e novas. Aleluia. E só tu és santo, declare: só tu és santo. Só Ele é, só Ele é. Só tu és santo, não há outro, não há outro como tu. Eita, Deus fiel, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Solte a mão desse seu irmão aí, solte a mão dele, levante as suas duas mãos ao céu, levante as suas duas mãos ao céu e comece a adorar. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és. Só Ele é santo, só Ele é santo, aleluia. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só a igreja, só tu, só tu, só tu, só você. Oh, aleluia. Um lindo coral, adore a eles. Oh, não há outro como, não há outro como, não há outro como, só tu és. Só tu és santo, só Ele é. Não
você recebe um novo tempo de Deus. Aplauda, aplauda ao Senhor Jesus, aplauda Ele e diga: Santo, Santo, Santo és tu, ó Pai. Oh! Eita Deus! Olhe só mais uma vez para o seu irmão e fala assim: você não está sozinho, você não está sozinho. Aleluia. Eita Pai. Irmãos, eu estou cheio de fé. Eu estou cheio de fé. Eu não sei como você está aí, mas eu estou cheio de fé. Eu sei que eu vou viver a melhor semana da minha vida em nome de Jesus. Declara aí: eu vou viver a melhor semana da minha vida. Eu vou viver a melhor semana da minha vida. Só quem falou com fé, aplauda mais uma vez a Ele. Mas só quem falou com muita fé, só quem falou com muita fé, só tu és